Em 3, 2, 1. Fala, seus discípulos de Epicuro, seus hereges de plantão. Rapaz. Eu sou o João Marcon. Eu sou o João Arruda. E esse é o MJCast. Mais um, Diogo. Que isso? Mais um, né, Diogo? Você ficou meio forçado essa sabe. Mas nós estamos animados por quê, João? Rapaz, já saiu pra galera que assistiu a live com o Pastor Gutierrez, mas nós estamos animados porque a nossa identidade nova tá no ar, né? Tá, né? Agradecer aqui Lucas Ramos, o brabo do design. Se você quer fazer uma identidade visual pra sua marca, fala com o Luquinha que, cara, o homem é brabo, né? Tem muita coisa legal pra sair aí. Fizemos identidade visual pro MJTel, MJ Verso, MJ Mind. Então tem muita coisa legal pra chegar. Mas antes, né, João, de apresentar o nosso convidado, também tem outra coisa nova, que o nosso videomaker, nosso produtor de vídeo aí, como você é chamado, Fiuza? Fiuza, como é que você quer ser Nosso chamado? querido Fiuza trabalhou nas férias aí pra produzir. O nome social, Fiuza. Pra produzir o negócio que você gosta de chamar, João. Essa vale 2 milhões, né? Então a vinheta de 2 milhões. Garoto, vinheta nova, rodada. Quer apresentar ou apresentar nosso convidado, João? Vai, manda. Então, como é de praxe aqui no MJCast, uma palma de salmas para essa lenda da teologia, do evangelho, Pastor Elias Soares. Que isso. Nós tá demais. Nós tá demais. Pastor Elias, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui, porque já comentou que a idade mental é de 30 anos, né? Então é você. Não tem esse negócio de senhor aqui, não. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Se apresenta brevemente, pessoal. Depois a gente entra na sua história, em alguns temas aí que hoje vai ser bom demais. Muito obrigado. Olá, pessoal. Graça e paz seja com todos vocês. É um prazer enorme. Pela primeira vez, está aqui no MJCast. Agora a nova maneira de chamar agora. Agora é nível high. Até porque o homem é o cara dos nomes. Então, se ele tá falando que é MJCast, MJCast é porque é mesmo. Né, Johanna? John. John, mas... JV, né? Verdade. Meu Deus. É uma alegria muito grande ser convidado para participar deste podcast MJCast que bomba aí nas paradas da internet. Eu acho que é o auge da sua carreira, né? Se for parar pra ver, assim, o podcast mais famoso que o senhor já foi, com certeza. Eu vou, cara. Vai ter que comprar outro celular, porque você vai travar de tanto contato que vai chegar. A Globo vai ligar pra você agora. Mas de repente tudo pode acontecer. É verdade, nunca se sabe. Que fé, hein? Que fé de mover montanhas. É isso aí. Verdade. Pastor, a gente gosta sempre de começar pelo começo. O Arruda sempre usa esse pleonasmo vicioso e também uma expressão idiomática. Nem sei se eu falei isso. Só inventei aqui. Mas a gente sempre fala, a gente sempre usa berço El Shaddai, né? Pra perguntar se o senhor nasceu num berço cristão ou não. Aí. Eu não tive esse privilégio de nascer num berço cristão. Eu, na verdade... minha avó era católica daquelas roxas, minha mãe também seguia na mesma linha, né? E a minha vida foi assim, dentro do catolicismo. Ainda que não praticante, mas vivendo nessa influência do catolicismo. Então não tive esse privilégio de ter um berço cristão. Ainda que o meu pai, ele fazia parte da congregação cristã no Brasil, mas não era aquela pessoa... frequente, né? Entendi. Era mais nominal ali, nominal. Né? Não praticante. E quando que foi, pastor, que você teve esse encontro aí com Deus e que mudou sua vida? Meu Deus do céu. Então, era inclusive, eu fiquei sabendo que o senhor nasceu no Alphaville, né? Acho que foi ali naquela região ali de São Paulo ali. Qual que é o lugar que o senhor nasceu? Daí o senhor conta. Tem o Alphaville, o Alfavela, né? Então, eu era músico da noite, né? Era músico da noite. Trabalhei primeiro com madeira, sou entalhador e também escultor. Rapaz. E aí, músico da noite, cantava nas paradas. Eu rodava por aqui tudo, Curitiba, fazendo apresentação. com um pessoal lá de Jacarezinho. Só que lá fala Jacarezinho. A cidade onde o jacaré é pequeno. muito sar. Diminui o jacaré.
Então, e aí, sabe como é que é? À noite te ensina tudo, né? Te ensina de tudo. E a última banda que eu toquei foi em Presidente Prudente, no Grupo Mensagem. Tinha um grupo, o dono da banda chamava Fininho. O cara tocou com Elis Regina e tal. Era uma banda pessoal de alto nível. Só eu que estava ali, né? E aí eu vim para São Paulo. Chegando aqui, dentro de pouco tempo, fui morar em Itapevi. E lá em Itapevi eu fui morar no CDHU, não sei como é que fala aqui, aquelas casas que o governo... aqui é Coab. Coab. Então, lá é Coab também. Na verdade, hoje que é CDHU. E aí, pouco tempo que eu mudei para lá, em 85, e em 1986 eu estava bebendo muito. Não, quando você pensar num cara que bebia, era de garrafão. Eu não sei, era algum capeta que me atormentava porque eu bebi e não caía, meu. Olha só. Era garrafão mesmo, era Movido muita bebida. Movido, até porque eu aprendi muito. Eu desde criança, quando tinha a minha primeira embriaguez, eu tinha 7 anos. 7 anos? Foi dentro de casa que eu aprendi a beber, aprendi a fumar aos 6. Nossa, muito Fumei precoce. 18 anos. Nossa. Precoce, aos 6 anos eu comecei a fumar. E fumar, né? Eu tô comendo R. E aos 7 a minha primeira embriaguez. Saí todo alegrinho e tal, mas aprendi com alegrinho. 7 anos, com os próprios avós, com os pais, com os tios. Vinha um incentivo. Porque na época, em 1900 e parará, 68, era muito frio. Né? Era 4 abaixo de 0. Geada, tudo aqui. Muito, geava demais. E aí ocorre que eu dei a maior volta aos 24 anos. Teve um dia que minha mãe chegou em mim e falou assim: Elias, do jeito que você está levando a vida aqui em casa, não tem... Nossa, eu me emociono. Desculpa. Não tem mais espaço para você viver. Eu falei, meu Deus, que minha mãe nunca disse isso, né? Eu aprontava todas, mas ela sempre ali me apoiando, mas às vezes a gente não percebe. É Deus que permite que você fique no canto da parede para você acordar. E naquele dia eu olhei assim por alto, eu disse assim, eu preciso de Deus. E eu saí, naquele mesmo dia, saí caminhando na Coab ali. Falei, eu preciso de Deus e para onde eu vou? Não sei. De repente eu avistei uma igrejinha lá no alto, uma igrejinha azulzinha. Falei, eu vou chegar lá, estava tudo aceso. Eu fui para lá, cheguei lá, tinha um grupo de jovens. Eu me sentei lá no fundão e o presbítero que estava atendendo o trabalho lá, o cara era gago, meu. E aí ele foi ler o livro do profeta Jeremias. Nossa. Quando ele terminou, o Chorão e o Gago. O Chorão e o Gago, capítulo 18, vaso do oleiro. Aí depois ele apontou, um vaso quebrado. Olha só. Você quer aceitar Jesus? Naquele momento eu já estava quebrantado. Eu falei, só estava esperando o senhor me convidar. Nossa. Uma experiência maravilhosa. Fui lá para frente, os jovens me abraçaram, me deram aquele apoio. E uma semana depois, cara, voltei a beber pra caramba. Voltou? De novo, voltei, meu. E eu era muito valente, que é mal de baixinho, né? Quer compensar o tamanho, a brabeza e tal. E saía na pancada com 2, com 3, e nesse dia eu saí com 6, meu. E os caras estavam me matando, me quebrando. Alguém... Pincherbu, né? Não, Essa foi forte. Pincherbu. E aí, alguém me salvou. Falou, meu, vocês vão matar o cara. Era paulada. Eu saí debaixo de paulada. E fui para casa todo arrebentado. E aí aquelas vozes, tá vendo, meu? Seu lugar não é na igreja, seu lugar é aqui. Você gosta disso, cara. Nossa. Olha, Deus me deu assim uma graça, uma força, que eu tomei uma decisão. Falei, não, meu lugar é lá. E eu vou voltar. E se der tudo certo, ninguém me perguntar nada, eu fico lá. Isso foi meu teste. Ninguém vai me perguntar nada, porque se perguntasse o que aconteceu, aí eu tenho que explicar. Aí eu voltei. Quando eu voltei, o pessoal tudo assim, deram aquela olhada, falou, o que será de novo, cara? Mas ninguém perguntou o que aconteceu, onde você esteve. Olha só. Aí eu voltei, quando foi 15 dias que eu estava nos caminhos do Senhor, foi um missionário da Jocum pregar numa igreja nossa, lá numa vila, lá no meio do mato, e nós fomos convidados jovens. Rapaz, quando eu cheguei lá, Jesus...
Acho que eu estou muito sensível hoje. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Olha. Comecei a falar em mistério. Rapaz, foi a noite do Pentecoste. Fui embora. A partir daí, Deus tomou conta da minha vida. 30 dias depois, o nosso líder de jovem, ele teve que se casar, saiu. O baterista também saiu. E aí, o pessoal olhou assim... Falou assim, você será o nosso líder? Eu falei, eu não sei um hino. Nossa! Um mês depois. 30 dias. Você será o nosso líder. Eu falei, como assim? Eu não sei nada. Mas você será. Você não é músico? Sou. Então você vai ser. Rapaz. Aí eu falei, bom, a gente vai te ensinando. Você vai regendo aí e tal. Era Assembleia, pastor, não? Assembleia. Então é por isso. E os arranjos tudo meio misturado. Começava em evidências, terminava... Olha só, você é músico, né? E aí, comecei... Rapaz, e a experiência foi legal. Aí, oração e tal, evangelismo. Rapaz, e ali Deus nos usou ali com aquele grupo. Abrimos 2 igrejas. Olha que pra vocês terem uma ideia. Uma permanece até hoje. A outra teve lá um episódio que eu vou deixar aqui no anonimato, que compromete a vida de alguém que aprontou lá, né? E aí fechou, infelizmente. Mas a outra continua até hoje. Olha só. E continuamos, criamos um quarteto. Que legal. O pastor da sede viu, falou, eu preciso de você lá, me colocou como 3º maestro do coral. No outro ano, falou, você é o primeiro. Olha só. 3 anos que eu estava regendo o coral. Chegou outro pastor e falou, eu te quero na frente de um trabalho. Falei, mas eu não tenho experiência. Aí eu vou contar uma história para vocês aqui legal, que é o seguinte. Ele falou, olha, você vai estar substituindo o pastor tal, que houve uma divisão lá, tinha 120 pessoas, o cara dividiu 101, saiu com ele, ficaram 19. E eu tinha que segurar a bronca. Sem experiência nenhuma. Nossa. Aí é o seguinte, numa quarta-feira, eu tinha que estar lá para tomar posse. Você foi? Você? O quê? Você foi lá? Eu não tava. Você tava? Eu não tava. Eu também não. Só tinha o 19. Rapaz, eu não fui. Olha só. Aí o pastor no outro dia, que era o culto da doutrina da quinta-feira, você é fogo mesmo aqui, mas você vai trabalhar assim. E ele arrumou... Por livre e espontânea pressão. Por livre e espontânea pressão. Aí ele falou o seguinte... Aí ele arrumou um outro local, que aí era o Alphaville mesmo, sabe? Bem perto de uma comunidade, um local onde chove, lota de água e tal. Ele falou, olha, eu tô precisando que você... Piscinas naturais. Piscinas naturais, peixe assim no meio da cidade. Meu, super legal. Aí falou assim, olha, você não vai ser o dirigente, você vai ajudar. O nosso pastor aqui está com 75 anos, ele precisa de alguém... Como você tem afinidade com escola dominical, evangelismo, você pode dar um auxílio? Eu falei, aí sim, tudo bem. E responsabilidade não é minha, não. Beleza. Tudo pegadinha. 45 dias depois, falou, olha, eu vou precisar dele de volta na sede e você vai continuar. Não. Meu, 6 anos eu fiquei ali. Nossa. Graças a Deus. Uma igreja, ela tinha 5 de frente por 12 de fundos. 60 metros quadrados. Mas um fogo pegava, meu pessoal do... O senhor já era casado na época ou o senhor... Quando eu comecei, aí eu já era casado. Já era casado. Já era casado. É que eu pulei essa parte. Né? Depois que eu entrei só na questão do ministério depois a gente volta, e tal. E aí é o seguinte, comecei a trabalhar. A igrejinha tremia de tanto unção. Meu, e o pessoal lá era isso daí. Eu chegava dando estudo que ninguém queria saber, não. Bom, primeiro, eu não contei a parte. Eu não contei a parte. Ninguém me queria lá. 90% não me queria. Eu fui substituir, mas 90% não queria. Por quê? Porque eu usava calça bag e tinha celular. Em 91 tinha celular. Eu tinha telefone celular. E que ano não é isso? do tempo de 98. Eu nasci no finalzinho de 98. Nossa, então, tinha um gradiente desse tamanho com as tecninhas. Indestrutível. Aí botava assim aquele baita tijolão. Falei, ele usa celular. Você viu a calça dele? É bag, ele vai esfriar a igreja. Essa máquina do anticristo que ele tá carregando assim. Bem assim. Aí tinha os caras que saíam no manto assim, ó, e até o púlpito apontava o dedo pra mim e voltava.
Não tinha coragem de entregar o mistério. Era o 3G que impedia ele de chegar perto do celular. O mistério ficava no oculto e no profundo, mas não era revelado, cara. Manda no WhatsApp. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, quando chegava no curso de doutrina, escola dominical, aí eu ia trabalhando de boa. E o pessoal foi assimilando aos poucos. Você acredita que ali Deus nos deu a graça? Com o tempo, compramos uma propriedade, construímos uma igreja. Hoje o terreno lá tem 612 metros, a igreja quase 200 metros. Eles ficaram mais de 30 anos morando num local, gente, sabe, inabitável. Tinha gado, gato entrava, fazia cocô. E era um desmanche, muito bandido, muito sangue nos olhos. De vez em quando tinha um cadáver, tiro na porta. E enfrentamos tudo aquilo. Minha filha foi apedrejada. E os caras sempre voltam. Literalmente. Sangue correndo. Eu captei e falei, vamos embora. Ônibus, qualquer ônibus, para qualquer direção. Eu fui embora. E é porque eu disciplinei um pessoal que lá no fundo da igreja estava fazendo uma festinha. Um casalzinho que não era casado, mas estava fazendo uma festinha, né? Entendi. E aí Deus, como deixou nada encoberto, veio uma criança e falou, pastor, o senhor sabia que os fulano de tal, eles dormem aqui? Criança, abençoado. Entregaram a fita. Como diz o pessoal, entregaram a fita. É o X9 Mirim. Tomara que esse morreu cedo, né? Então, mas só que nessa daí custou. 11 pessoas saíram da família, né? Que não acharam legal, porque eu disciplinei, porque eram os músicos, bambambam e tal. Aquele pessoal que, né? Mas aí Deus deu graça. Olha só. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa. Não, história. Quer contar da esposa, depois vamos pra parte teológica? Sim, eu queria só entender antes de falar da sua esposa, porque assim, você tem o ministério e a gente tem um dom que Deus dá pra gente desde que a gente nasce, provavelmente. Não sei como é que você pensa sobre os dons, mas quando que você descobriu a teologia? Porque você já estava dando estudos nesse começo, né? Quando você percebeu que ia além do, sei lá, só o pregador Rottweiler que só rosna, e você começou a estudar a palavra de Deus, teve um momento assim que você falou, é isso que eu quero fazer? No segundo ano que eu estava na Casa de Deus, eu tive momentos muito difíceis, né? De conflitos. E uma das coisas que Deus fez comigo é levar a buscá-lo. Então eu tinha uma prática, ainda jovem, eu acordava às vezes na madrugada para orar, mas eu tinha um momento com Deus, um devocional. E eu deixo a dica aí para os jovens. Levantava às 6 horas da manhã, orava até às 7h30. Das 7h30 às 9h eu lia a palavra. E depois eu saía para trabalhar, que eu era autônomo. Olha só. Então eu lia tipo 10 capítulos da Bíblia todos os dias. Lia sem essa de teologia, sem nada. Só para ler mesmo, porque eu lia, orava, lia e usava isso, porque eu gostava muito do evangelismo. Eu tive um pastor muito abençoado, chamado pastor José Victor, e ele, quando veio para o nosso ministério, ele fez toda a diferença. Ele era batista, veio para a Assembleia de Deus, e ele implementou essas ideias do estudo teológico, e ele, não de você ir para seminário, mas de você estudar a Bíblia. E ele trazia muitos estudos, tinha uma pedagogia, uma didática muito boa. E aquilo começava a incentivar, a gente ia fazer anotações. E aí, nessa pegada, eu comecei a orar bastante, e ler e usar. Porque essa que é a questão, né? Tem pessoa que ora muito, lê muito, vai muito pro seminário, mas não quer fazer nada com o que Deus colocou na mão dela. Guarda para ele, né? Enterra o talento. Você está me entendendo? Cultura não é acúmulo de informação, é você receber e passar. É o princípio do discipulado. É ser e fazer discípulo. Discípulo que faz discípulo, que faz discípulo, que faz discípulo. Então isso, mesmo não sabendo nada dessa teoria, eu já fazia. Então, eu gostava muito do evangelismo. Chegava na escola dominical, eu alugava uma Kombi e os pais confiavam em mim. Eu enchia a Kombi de criança e levava para a escola. E à noite eu levava os pais. E abria trabalho, por exemplo, cultos domésticos. Então, eu levava a igreja para os cultos domésticos. Então, sempre tive essa... E a partir daí eu comecei a ler e estudar. E aí pintou a ideia de ir para seminário. E aí começamos a ler, estudar, pesquisar, comprar livros. E eu gostava de debate já. Eu não sabia que eu era já apologista. Lá na Coab, lá tinha uma abençoada lá que... Isso no início da fé, né?
Ela era testemunha de Jeová e ela vivia querendo me arrastar. Quando eu tava na pinga, ninguém se aproximava, velho. Mas depois que você já está na casa de Deus, aí vem... Pescar no aquário. Justamente. E aí começava o debate com ela, era debate na feira. Tinha o pessoal da cultura racional. Rapaz. Então, como eu lia bastante, eu... o Tim Maia, ele. Segunda de Pedro, eu lia. Aí, porque o pessoal, um tá te evangelizando, o outro assim de você, ó. Passando energia. Desse jeito. Eles ficam assim, ó. Um atrás de você e o outro... Esse da da cultura racional. É aquela do Tim Maia, né? Não, que ele do Tim Maia. Ele deu um up, né? Pra essa cultura racional. Leia. Universo em Desencanto. Justamente, é o livro, né? E aí, com Segunda de Pedro, meu amigo, os caras queriam me quebrar, porque lá destrói a cultura racional. Tá entendendo? Chama eles de irracionais. Justamente aqui. Mas tudo Deus me dava. Eu não fiz curso de apologética, nada. O meu curso é aqui, ó. Só a palavra. E esse gosto foi assim. Então me dava muita oportunidade. Evangelismo. Aí o que ocorre? Quando eu comecei no seminário Batista Nacional, antes disso, eu pegava o trem, saía de Itapevi para ir até Júlio Prestes. Eu ia de vagão em vagão. Só que antes eu tinha vontade de pregar na igreja e o pastor não dava oportunidade. Só para os, né? Aquela vontade que eu tinha, vontade de falar alguma coisa. Um dia eu estava lá no trem, lá que eu comprava as coisas para vender na feira. Aí Deus falou comigo assim: Elias, você não tem vontade de pregar na igreja? Eu falei: tenho. Eu não sei se vocês acreditam nisso, mas Deus conversa comigo. Você tem vontade? Eu falei: tenho. Dá uma olhada para frente. A igreja. Começa aqui. Cara, e aí as pernas tremem, cara. Nossa. Tinha uns locais assim pra você segurar e eu... Bom dia! Pronto. Aí foi. Não, aí foi embora. Olha só. Foi embora. Ia, voltava, de vagão em vagão. Eu colhi bons frutos, que estando lá no seminário, uma bacharelando, ela chegou em mim e falou assim: irmão Elias, você ainda continua pregando nos trens? Eu falei: olha, ultimamente eu não tenho pregado. Eu falei: mas eu quero dizer para você que você foi uma bênção na minha vida. Eu falei: como assim? Eu era da Seixo Noyer. E um dia o senhor entrou pregando. E a partir daquele dia o Espírito Santo me incomodou. Hoje eu estou no seminário, estou no 2º ano de bacharel em teologia. Olha só que bênção. Cara. O fruto aí. Então é o seguinte, cara. Lance o teu pão, meu. Lance a semente. Não se preocupe. O problema de muitos é que é imediatismo. Eu quero pregar e já ver o fruto agora. Tem coisa que Deus não vai deixar você saber. Porque se você souber do que está acontecendo, a empáfia, você está me entendendo? Vanglória, né? A vanglória vai chegar e vai acabar com você. Aí vai ser necessário Deus fazer o que fez com Paulo. Botar um espinho na carne. Aí pode orar 3, 4, 5 vezes. Que é a graça dele que vai... Você está me entendendo? Entendi. Tem coisas que Deus ouve, mas Ele não dá o que você quer. Para que a graça te baste e você fique debaixo da graça dele. Da dependência. Nessa questão de ouvir voz, eu já tomei essa bronca aí já. De estar reclamando e ouvir o grito na orelha. Minha graça te basta. Minha graça te basta. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Pastor, a gente vai entrar nas perguntas que o João separou umas perguntas cabeludas aqui pra você hoje. Meu Deus. Mas aqui é de praxe. A gente não fala de cabeludo pra ele, não pode ofender. Desculpa, é a comunidade dos calvinistas aí. Pastor, a gente tem de praxe conhecer a história de amor dos nossos convidados. Uau! Como que foi? E agora é a oportunidade de você mandar aquele abraço pra Varô, que tá lá em casa. Ó! No alvo. O nome dela é Dvorá. Dvorá, em hebraico, é Débora. É um nome que faz parte da... Como que eu posso dizer? Da antroponímia hebraica. Que isso. Faz parte da antroponímia hebraica, que significa abelha. Abelha? Aí a abelha faz casa, faz cera, pólen, mel. Se mexer... Não mexe com ela, não, pastor. Não mexe.
Ferrou mesmo. Não mexe, não. E como que foi a história de amor? É diferente, né? Outro nível. Tem que aprender essas técnicas. Agora eu quero aprender também onomatologia. Pra descobrir o que significa carinho, né, Jean? Faz parte da fauna da Palestina. Olha só. Tem nomes provenientes da fauna, da flora, dos minerais. São várias circunstâncias. Olha só, que legal. O dela é da fauna, né? É um inseto, uma abelha. Então, como tudo começou. Olha só. Adalto Lourenço. Chegando Saudoso Adalto. Saudoso Adalto Lourenço, né? Então, era líder de jovens, líder regional. E ela era de um bairro lá da cidade de São Roque. E ela toda bem simples, era muito simples mesmo. A gente chamava de caipirinha e tal. Caipirinha no sentido de caipira, gente. Não é velho com limão, não. O velho homem já foi embora, né? Já foi embora. E aí ela chegou, ô irmão, a paz do Senhor, amém. Aparece lá e tal, e tal, e tal, e tal. Aí eu falei, beleza, né? Cumprimentei, dei uma olhadinha lá descendo. E no outro dia que tinha que estar na casa do primeiro líder. Quando eu chego lá, quem é que está lá? Abençoado. A abelha. A abelha. E a abelha parece que jogou. E aí começamos a dialogar, a conversar. E ali tudo começou. Olha só. Aí ficamos naquele romance, que ela é que não dá pra pessoa ver, mas ela é brancona mesmo, né? E o pai também, muito branco, olhos azuis, que meio descendente judeu. Só que tinha um problema, eu não gosto de preto, eu não gostava de preto. Eu não gostava de preto. Sério? Ainda bem que eu não gosto de gordo também. Olha só. Não, mas eu não gostava de preto. Você é preto, o que você tá fazendo aqui? Eita. Era a mãe dela que apoiou. O pai não queria de jeito nenhum, meu. Olha isso. E aí tá, eu enfrentei faca e tudo, velho, veio pra cima de mim. Eu entendi que ele falou que porque ela é branca, ele não gostava de preto. É o pai dela. O pai dela. Pai dela. Família de branco. Você é preto. Sai daqui. O que você tá fazendo aqui? E tal. E aí ficamos naquele romance, 1 mês, 2 meses, 3 meses, até chegar e tal. 1 ano e 4 meses, resolvemos casar. Olha só. 1 ano e 4 meses. E completamos em agosto 31 anos. 31 anos. Olha que bênção, pastor. Que isso, pastor. Desafiou o sogro e Desafiei. levou embora. Olha aí. E fui meio papaanjo, né, irmão? Entendi. Ah, é? Porque ela tinha acabado de fazer 17. Hoje, E você tinha quanto? Polícia Federal. Eu tinha 30, ia fazer 31. Alô, Polícia Federal! Velho, agora eu entendi mais ou menos o pai dela. Acho que o pai dela queria dizer outra coisa. Meu Deus do céu. Olha só. E ela é a abelha rainha, pastor? Ela que manda em casa ou é o senhor? Porque em casa lá eu passo uns mal bocados. Ixi, a mulher é brava. Rapaz, se a mulher não mandar na cozinha, no quarto, nas casas, não tem jeito. Então tá tudo certo, achei que saiu. Não, a gente administra juntos, né? Depois que eu descobri, acho que é Negidor, que é uma palavra hebraica, quando lá em Gênesis Deus disse assim, far-lhe-ei uma adjutora, que é o cônjuge, né? Debaixo do mesmo jugo, que lhe seja idônea, capaz. Essa palavra idônea é que esteja diante dele, frente a frente. A mulher não foi criada para estar ao lado, mas estar frente a frente. Olha só. Ah, é para estar do seu lado. Não, frente a frente. Ela é um tipo de uma opositora. No bom sentido. No bom sentido. É no bom sentido. Porque ela não tem que... Tudo está fazendo sentido agora, professor. É opositora. Então, porque aquela que concorda com o cara... tá uma coisa errada. É, alguma coisa tá errada. Um Zé, né? Você tá entendendo? Tem que afiar o ferro, né? Mas como não havia pecado, então nós não podemos entender que esta opositora é num sentido negativo de rebelião. Tá? Porque aí entra na questão da autoridade espiritual, né? Às vezes tem pessoas que na igreja está tudo certo, mas em casa está tudo de cabeça para baixo. E aí é complicado. Quando a mulher inverte os papéis, não tem a bênção de Deus. É o princípio da autoridade, é a submissão. O princípio da autoridade é a submissão. Onde não há submissão, há autoritarismo. Deus não está presente. Porque é o chamado, a síndrome de Lúcifer. Ele começa a reinar no pedaço.
Entendeu? Forte, hein? E tudo isso, o senhor já mostrou aqui um pouquinho da onomatologia, né? Justamente, já entramos pra parte de nome. O que é a onomatologia? Pastor? Então, a onomatologia, destrinchando um pouquinho, faz parte da glotologia. A glotologia, glossa de língua, né? Eu entendo mais de glotonaria. Glutonaria. Aí a obra da carne. É outra coisa. É outra fonte. Então, a glotologia é o estudo da língua, faz parte da linguística. E dentro da área da linguística, tem essa área chamada onomatologia. A palavra onomatologia vem do grego onoma, que é a palavra grega para nome. E logia, de logos, estudo, doutrina. Logo, onomatologia significa o estudo dos nomes. Só que a onomatologia ela vai assambarcar todo tipo de nome. Ela também é conhecida como antroponímia ou como onomástica. Mas a onomatologia ela vai abraçar tudo isso. Então, você tem nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses, mitos, cargos eclesiásticos, pedras, animais, altares. Rapaz. Envolve dentro dos nomes de Deus, são chamados teônimos, que vem de theos, que é Deus, mais onoma, que é nome. Que no caso nós somos... Os Joãos são... João, na verdade, não são caracterizados como teônimos. Existe um teônimo neste antropônimo que, a bem da verdade, é um hierônimo. Hierônimo. Nome sagrado. Nome sagrado. Tem nome sagrado. Não é bem um hierônimo, é outra coisa. Mas, por exemplo... Seria um nome teofórico. O hierônimo é nome sagrado. É um nome teofórico, que vem de theos, que é Deus, mais fórico, que vem de forel, trazer. Entendi. É aquele nome que traz um elemento divino. O seu nome, por exemplo, João, do hebraico, é Iohanan. Porque esse prefixo Io é uma forma contraída de Ieruvá. Ieruvá é a forma dilatada do tetragrama Iavé, porque ele sofreu uma aglutinação das vogais de Adonai, que a gente chama em hebraico de Nekudot. Nekudot, Nekud, vogal, Nekudot, vogais, porque é um feminino. Então, quando houve esta aglutinação desses nomes, aí ele se estendeu. Ieruvá. Yohanan, porque tem Hanan no final, que é graça. Então, Iavé é gracioso, tá entendendo? Iavé é gracioso. Agraciado, né? É agraciado por Iavé, Iavé é gracioso. Parece até mais perto de Giovana, né? Que Giovana eu acho que é Joana, então, né? Giovana é a forma italiana do hebraico Iohanna, que tem a mesma etimologia de Yohanan. Yohaná, Joana. Yohanan, João. Yohanan. Olha só, que legal, hein, pastor? E Yohanan, então, tem a ver com a graça divina? Essa é a... Yohanan é o mesmo que Ierro. Ierro é a forma diminuída de Ieruvá. E Hana é graça. Agraciada. Por isso que Ana é Hana. Hana, Ana, graça. Que legal. Caramba. Por exemplo, no caso, vamos trazer Teófilo. Aí tem o elemento Theo, ou não? Tem Theo, que é Deus, mas Filô, que vem de filia, amigo de Deus. Amigo de Deus e de amigo Lucas, de né? Deus. Lucas, no caso, ele é luminoso. É que vem do prefixo lux. Skywalker, brincadeira. Que legal, hein, pastor? João, você tem umas aí, né? Tem umas listas que ali. o pastor mandou aqui pra gente, e que é interessante, né? Porque o que os nomes antigos representavam, porque eu até comentei com o pastor, você tá lendo lá Gênesis, aí, sei lá, o Abraão vai dar nome... É a genealogia, E eu já sei uma que a gente pode pegar um gancho, João. Não te interrompendo, mas já interrompendo. Que ontem o pastor citou uma aí que os pregadores falam muito. Dizem que Jacó é o enganador, é o usurpador. Jacó, significado, né? É ou não, pastor? Então, dentro da onomatologia existem a origem dos nomes, né? Nomes oriundos da fauna, ou seja, do reino animal, da flora, e também por circunstâncias de nascimento. Então, dependendo da circunstância em que a criança nascia,
os pais davam um nome. Mas vale aqui abrir um parênteses, que os nomes, oficialmente, eram dados na Brit Milá. O que é a Brit Milá? É o pacto da circuncisão. Então, no dia da circuncisão, é que um judeu recebe o nome. Então, ele nascia e ficava um tempo Ele tem um nome, mas esse nome só é imposto de verdade e de fato sobre ele na Brit Milá, no pacto da circuncisão. Que legal. Então, Yaakov, quando ele nasce, antes dele nasce seu irmão. Porque Rivka, que é Rebeca, né? Ela estava grávida e houve uma evolução no seu útero. Ela falou, o que é isso? Falou, 2 nações estão no seu ventre. A maior será serva da menor. E já era o petista, né? O vermelho e o Jacó. E aí, quando nasce o primeiro... Onde nasce as heresias, Quando nasceu o primeiro, eles observaram o seguinte. Ele era todo peludo. E aí falou, esse será o Esav. A palavra Esav, em hebraico, é peludo, coberto de pelo, cabeludo. E aí, em português, saiu Esaú. O Esaú. Que depois recebeu outros nomes, né? Outro nome, por exemplo, Edom, que é de Aleph Dalet Mem, né? Que é o mesmo que Adma, Adam, vermelho, da terra. E ele por conta do guisado vermelho. Então, Edom. Ele era pé vermelho, né? Igual nós. Você está entendendo? E todos nós viemos de Adma, que é terra, vermelho, escuro, né? Então, nasce Edom. Só que antes que ele nascesse totalmente... o irmãozinho já está segurando ele pelo calcanhar. Os pais, ao observarem esse fenômeno, falam, este é Yaakov. Por quê? Porque calcanhar em hebraico é Akev. E agarrado ao calcanhar, Yaakov. Ou seja, o que agarra o calcanhar. Esta é a etimologia e o significado. A etimologia, tanto da perspectiva cultural, como dos costumes, né? E também linguística. O significado do nome de Yaakov. E o senhor acha que é errado, por exemplo, você pegar uma característica de um pet seu e colocar o nome no pet bíblico? Você acha pecado? Errado isso, pastor? Olha, eu sou suspeito de falar que eu fiz até uma música, porque a gente tem mais um novo membro na família, né? Que é a família Soares. Então, chegou o Joey, não sei se eu já apresentei para vocês, Joey Marronzinho Soares. Marronzinho Soares. E ele é o seguinte, tem o focinho é de raposa, e ele tem uma juba de leão. Só que o andar dele é como um urso. E ele late como um cão. Aí eu fiz um rap. Eu sou o Joy. Cara de raposa, juba de leão, bumbum de urso, mas late como um cão. Eu sou o Joy. Eu sou o Joy. É o Spitz alemão. Lulu da Pomerânia. Eu tenho um Dachshund, né? Um salsicha. E como ele é pequenininho e morde o calcanhar, eu chamei ele de Jacó. Jacob. Então, meu é Joy. Que Joy, a bem da verdade, é a forma contraída José, né? De Yosef. Yosef de Joseph. É em inglês, né? É anglo-saxônico. Não, é em inglês, né? Americano, né? Joseph. Aí o nome que a Karina quer dar pro filho, meu. É igual Zezinho, então é Joy. Joy, marronzinho, porque ele é marronzinho. E Soares. Né? Soares, o emblema da família. Que eu tenho o brasão, Soares. E os filhos, pastor? Os filhos, Abigail. Abigail, que eu trabalhava numa rádio, eu estava lendo o capítulo 25 de 1 Samuel. E aí eu recebi a ligação, né? Na época não tinha, sem saber nada, que sexo que era, se era homem, se era mulher e tal. E aí eu recebi a ligação que era sexo feminino. E ali fala de uma mulher, Abigail. O Senhor falou, dá o nome para ela de Abigail. Olha isso. E Abigail é um nome que faz parte da antroponímia hebraica e ele é composto por 3 elementos. Av, em hebraico, pai. Gail vem do adjetivo gilá, que é alegria, que por sua vez vem do verbo gil, em hebraico, é alegrar-se. E entre o pai e a alegria tem um infixo pronominal, que é o iod, que é a ideia de um pronome possessivo. Logo, Abigail é alegria do meu pai, o meu pai é alegria. Falei, Senhor, se nos dar uma filha perfeita,
Eu vou dar o testemunho onde eu estiver. Eu esqueci, eu tava meio nervoso ontem, acabei esquecendo. Mas estou dando testemunho aqui. E aí a Abigail nasceu conforme nós pedimos. Olha assim. Perfeita, menina linda, bonita, formosa. Inclusive ela se parece bastante comigo. Eu não entendi nada, meu. Onde eu falo isso, cara? Pô, que é isso? Comenta aí, Abigail, o que você acha disso? Não, a morena jambo, cara. A mulher é bem branca, né? Uhum. E aí aqui moreninho cor de canela e tal. Olha aí. Ficou, minha cara. E ela é a primeira filha? É a primeira, primogênita. Aí depois vem o David. Ela que deu o nome pra ele. David também é o nome hebraico, né? Que é David, Dod, amor. David significa amado, querido. Olha só. E é o verdadeiro amor, o Ahavá, não é Saravá. Ahavá, pelo amor de Deus. Não muitas coisas. É Ahavá. No tonaria com... O pastor, são esses 2 filhos? Tem mais? O meu, só não sei por aí, né? Vai saber, né? Vai saber. Deixa a mulher. Isso daí. Já tem neto ou não? Nada, não quero nem saber de nada. Então tá bom. É engraçado, o senhor falou ali sobre Jacó e depois Jacó vira Israel, né? Por que Deus muda o nome da pessoa no meio do caminho? Então, existe uma prática que é, para não dizermos aqui, herética, pouco ortodoxa. Entendi. Né? Uma heterodoxia gospel. Né? Então, é o seguinte, que é um desvio da onomatologia, chama-se onomatomancia. É um trava-língua, mas para você tem uma forma diminuída, onomancia. Que vem de onoma, nome, e mancia, que vem do grego manteia, significa adivinhação. A adivinhação fundamentada no nome da pessoa. Então existe uma superstição entre os judeus cabalistas, na guimatria. Muitos judeus, por exemplo, quando o filho estava enfermo, era uma prática, século XVI, século XVII, os judeus mudarem o nome da criança. Geralmente o nome era Rafael, que vem de Rafa, que é curar. E Deus, logo curado por Deus. Eles acreditavam que mudando o nome mudava a sorte da pessoa. Então, mudava o destino. Então, para os antigos, em várias culturas, a mudança do nome implicava na mudança da vida, do caráter, do destino. E por trás do nome, porque o nome para eles não era apenas um designativo de pessoa ou coisa. O nome estava inextricavelmente vinculado com a pessoa do portador, com o caráter. Só para vocês terem uma ideia, na época de Jesus, o nome significava pelo menos 3 coisas. Significava a pessoa, tudo que sabemos acerca da pessoa e a pessoa presente. Então, essa prática de mudança, inclusive eles dizem, olha, se o nome não implica numa mudança de caráter no destino, por que Deus mudava o nome das pessoas, como é o caso de Yaakov, que você agarra o calcanhar? Ele muda para Israel, que significa campeão com Deus, o que vence com Deus. Mas aí eu vou usar aqui o que a gente chama de maiôtica socrática, né? É a crítica interrogativa. A gente chama. A crítica interrogativa, o método da pergunta, inclusive muito usada por Jesus. Não que Jesus tenha aprendido dele, mas ele, como mestre por excelência, toda a metodologia rabínica ele utilizava. Ironia e maiôtica, aprendi na filosofia. É isso mesmo, na filosofia. Então, a questão é a seguinte, se Deus mudou o nome dele para que ele fosse, a minha pergunta é, quando ele venceu, se tornou campeão, ele se tornou com o nome Jacó ou com o nome Israel? Como é que ele venceu Deus? Como Jacó ou como Israel? Ele venceu como Jacó. Você está me entendendo? Então, qual é a influência do nome para que ele se tornasse vencedor, visto que ele já era? E recebeu o nome justamente porque venceu. Então, não é o nome que mudou a situação. Agora, se vamos analisar o Israel, depois dessa mudança, a vida dele não melhorou. A vida dele piorou. Porque logo depois percebe que os filhos praticaram um genocídio entre os siquenitas e usaram o que era mais sagrado, que era Brit Milá, o pacto da circuncisão, que era a aliança entre o povo hebreu e Deus. Essa era uma aliança. E eles usam isso que era mais sagrado
para cometer um genocídio ali entre os siquenitas. Posteriormente, o que acontece com a irmã deles, com a Diná? Antes, Diná é estuprada e em seguida eles cometem esse genocídio. De vingança, né? Posteriormente, o que acontece com José? Os irmãos vendem-no para o Egito e dão ele como morto por uma fera, e o pai teve quantos anos de sofrimento? José sai de casa com 17. Nossa. O pai foi revê-lo com 39, ou seja, são 22 anos de sofrimento, de dor. Sem saber, realmente. Sem saber, não tinha nada a não ser as vestes, aquela túnica de várias cores. E com o nome de vencendo com Deus. E com o nome de Israel. Agora, o pior de tudo, né, assim, é o ritmo agora que é acachapante, né? É para arrebentar a boca do balão. Quando você vai ver a genealogia de Jesus, lá em Mateus, qual é o nome que aparece na genealogia? Jacó ou Israel? Jacó. Deus disse assim, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. E agora, se o nome era tão importante para a mudança, por que Deus continuou chamando ele de Jacó? Então, isso a gente chama de poliônimos. A Bíblia a onomatologia também trabalha com a polionímia, que vem de polis, que é vários, e onoma, que é nome, ou seja, vários nomes para uma mesma pessoa. Deus, por exemplo, nem vários nomes. O próprio Filho de Deus, vários nomes. Abrão, Avraham. Opa, Abraão foi mudado, mas nunca mais ele foi chamado de Abraão, sempre Abraão, né? Mas tem outros personagens, Shlomo, Salomão, por exemplo, tem 2 nomes, acho que vocês sabem disso, né? Eu já ouvi falar, mas eu não... Era Salomão e... Shlomo, que é Salomão, pacífico, e foi um outro nome que foi dado a ele, conferido, chama-se Gedidias, amado por Iavé. Amado por Iavé. Conhecia o Salomão. Agora, e o nome do pescador? Qual era o nome dele? Pedro? Não é Pedro. Não era Pedro. Também não. O nome do pescador. Simeão. Simão. Aí já é a forma grega. Simão. Simeão, a forma hebraica. Simão, não te chamará Simão, mas te chamará... Deu um outro nome. Kefa, que é um aramaico, né? E Kefa, quando você traduz para o grego, Petros, que é Pedro, mas ele era chamado de Simão, Kefas, como é que era? Cefas, né? Cefas, Pedro, Simão Bar-Jonas. Filho de Jonas, né? Então você viu quantos nomes? Verdade. A mesma pessoa? E tem o Paulo também, né? Paulo, ele não teve mudança de nome. Também chamado, né? Que também se chamava Saulo. Saulo, que também se chamava Paulo. Qual a diferença de Saulo para Paulo? Então, Saulo é a forma grecisada do nome hebraico Shaul. Em grego, Saulos. Esse nome era o nome da sua identidade judaica, que ele era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, como ele mesmo descreve ali em Filipenses capítulo 3. O nome Paulo porque ele sintetizava na sua personalidade as 3 grandes culturas da época: cultura helênica, cultura judaica e cultura romana. Um romano não usava nome de pessoas que eram dominadas. Tinha nome romano. Para você ter um nome romano, você tinha que ter cidadania romana. E ele era cidadão do império. O seu pai provavelmente era um judeu, fabricante de tendas. Por esta causa, ele compra o seu direito de cidadão. E em comprando esse direito, o seu filho, quando nascesse, seria romano. E por isso Paulo, quando ele está naquele discurso ali com o tribuno, né? Acho que é tribuno mesmo. E estava prestes a ser açoitado pelo centurião. Ele disse, é lícito açoitar um cidadão romano sem antes ser condenado? Ele faz uso de um direito romano que antes chamava-se Lex Valeria. Posteriormente, essa lei passou por um aperfeiçoamento e ficou conhecida como Lex Porcia. A Lex Porcia garantia ao cidadão romano não ser açoitado sem antes ter uma condenação formal.
Visto que ele não passou por essa condenação formal, não passou pelo tribunal de César, ele não poderia ser açoitado. E quando ele evoca para si esse direito romano, veja que o centurião sai desesperado. Vê o que o senhor vai fazer, que esse homem é romano. E ele vem, falou, você é romano? Romanos sou, né? Romanos eu sou. Ele falou, mas eu com uma soma muito grande de dinheiro conquistei esse direito. Ele falou, eu sou de nascimento. Que agora. Então o nome dele, romano, era Paulus, era um prenome, né? Que todo romano ele tinha o prenome, o cognome e o nome de família. E esse prenome dele, alguns discutem se era realmente um prenome ou não, porque é quase que um adjetivo. Paulo significa pequeno. Né? Há uma discussão muito grande dentro da onomatologia acerca do verdadeiro prenome de Paulo. Mas fato é que ele é conhecido como Paulo. Será que ele era pequeno mesmo? Oi? Será que ele era pequenino mesmo? Não, pode ser que seja um sobrenome. Entendi. É só a etimologia que tem o nome de pequeno, né? Porque, por exemplo, você tem o procônsul, o nome Sérgio Paulo. Então, não se sabe se era o prenome ou se era um sobrenome. Entendi. Mas fato é que ele tinha 2 nomes. E ele, a partir do momento que ele começa a fazer as missões transculturais, a partir de Antioquia da Síria, né? Ali no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, ele passa a usar o seu nome romano. Por quê? Ele está sendo levado para pregar para romano, para judeu, mas para uma missão transcultural. E ia ter contato com pessoas, com gentios, né? E o nome, isso aí valia tudo, porque já demonstrava a sua estirpe. Eu sou romano. Então o respeito seria maior. Mas se a gente for entrar na história aqui, vai longe. Sim, sensacional. Nossa, a vontade é de longe. Não, eu até falo, a gente falou em off, né, João? É um assunto que acho que a gente nunca tratou aqui. Não. Eu já falei, até expliquei pro pastor, que ele já está convocado para estar no MJTEL aqui também. Sim. E aí tem muito assunto pra gente tratar com ele, né? Com certeza. Inclusive, hoje ele vai realizar um sonho seu, né, João? Vai. Então você vai fazer essa pergunta. Mas antes eu gostaria de saber o significado do nome de Deus, né? É verdade. E existem vários nomes, mas existe um nome principal? Então, os nomes de Deus se enquadram justamente nessa peculiaridade que apresentamos antes, que é conhecida na onomatologia como poliônimos. Existem os homônimos e os poliônimos. Ou seja, existem várias pessoas com o mesmo nome. Por exemplo, Jesus é colocado diante de Pilatos. E Pilatos disse assim, a quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Por que ele disse isso? Porque Barrabás também se chamava Jesus. O próprio Jesus tinha várias pessoas com o nome de Jesus. Josué é Jesus. Porque Jesus é a forma grecizada do nome hebraico Yeshua, que por sua vez sofreu uma contração de elementos que é Ieró, lembra daquela nome diminuído de Yehová? Yehoshua, do verbo Yasha, que é salvar. Logo, Yehoshua, Yahvé é salvação. Jesus, Jesus, que também é um Salvador. E o nome dele será Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Deus, ele tem vários nomes. Eles são os homônimos, né? Várias pessoas com o mesmo nome. Os únicos nomes que a gente não vê na Bíblia que se repetem é Abraham, que é o Abraão, e Moisés. Ninguém quer ter esse nome. E nem Davi, porque são considerados quase que meio que sagrados entre os judeus, né? Então ninguém ousava. Pelo menos na Bíblia a gente não tem esses homônimos. Nunca tinha parado de pensar isso. Mas Yosef, por exemplo, se eu não me engano, tem 28 personagens com o nome de José e 14 com o nome de Zacarias. Elias são vários. Então são vários nomes. João também são vários. Sim. Tiago também. Tiago menor, Tiago maior. Judas também. Judas Iscariote. Judas. Tá entendendo? Agora, os poliônimos são vários nomes agregados à mesma pessoa. No caso de Deus. Por exemplo, o primeiro nome que vai aparecer na Bíblia ligado a Deus é lá no Gênesis, Breshit, né? E há uma curiosidade. Os livros da Torá, que é a revelação, a instrução, né? São 5 livros. Aí você tem Breshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Cada um desses nomes tem uma razão e um porquê deles serem assim. Eram as primeiras frases ou palavras que apareciam no início do livro
era dado, atribuído ao livro. Por exemplo, Bereshit, é assim que começa o livro. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, Bereshit... Já passava no crivo só com essa frase. E aí o Êxodo, Shemot, começa assim, estes são os nomes. E só que nome em hebraico é feminino e não masculino. Por isso, Shemot, que vem de Shem, é o nome. Shemot, plural, os nomes. Depois tem Vaikra, que é o Levítico, né? Ele chamou Vaikra. E aí você tem o Bamidebar. Bamidebar, Ba, no, Debar, deserto. No deserto por conta das peregrinações. Sim. Devarim. Devarim é repetição da lei. Davar, palavra. É, repetição da lei, ou seja, as palavras, né? E aí o que ocorre? O primeiro nome que aparece de Deus é Elohim, que é a forma plural de Elohá. Elohim, forma plural. Im, plural masculino. Ot, plural feminino. E daí a gente faz toda uma discussão sobre a questão trinitária, até por conta do contexto, façamos um homem, fez Deus o homem e tal. E aí depois você vai encontrar, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 16, um outro nome que é revelado para Agar, cujo nome significa fuga. E ali aparece Malach Yavé, que é o anjo do Senhor, que há uma discussão muito grande sobre quem Jesus, é esse anjo, se é uma... É chamado de teônimo, não. Oh, meu Deus, é uma manifestação de Deus, né? Teofagia, né? É o teofania. E tem a cristofania, né? Cristofania é uma teofania. Há uma discussão. Bruce Metzger Waltke, ele é autor de uma sintaxe de hebraico, uma obra muito densa, né? E ele faz uma discussão no seu livro, com 800 páginas, só sobre o livro de Gênesis, sobre o Malach Yavé, o anjo do Senhor. Que alguns dizem que ali é a manifestação de Deus, ele acha que é apenas um anjo mesmo, que era um representante de Deus. Mas fato é que, posteriormente, Agar dá um nome para o poço que é revelado para ela, e esse nome é Lai Roi. Lai Roi significa o vivente que vive e me vê. E ela dá o nome para o poço, que a palavra poço em hebraico é Ber. Ber Lai Roi, o poço do vivente que vive e me vê. Gente, vai embora. E aí no 17, para encerrarmos aqui, ó, 17 de Gênesis. Como é que grava tudo isso? Rapaz, HD. E no 17, você vai ver que Avram, que é o primeiro nome que ele tinha quando sai de Ur dos Caldeus, lá na antiga Mesopotâmia, na parte meridional da Mesopotâmia, está ali o patriarca Avram, ele só não sabia disso, né? E ele era Avram, que vem de Av, que é pai, e Ram, altura. Posteriormente, quando ele está com 99 anos, Deus muda o nome dele. Aí, de novo, a mudança. E agora ele muda porque Deus ele faz você esgotar todas as suas possibilidades. Quando você já viu o cara que está morrendo afogado? Eu sou um desses caras que estava lá em Camboriú, 20 anos, fui fazer um show numa boate chamada Escadão, estava muito doido, tinha tomado todas, fui dormir, fui pro mar, estava morrendo afogado. Rapaz. E eu fui salvo. Então, o que acontece? Eu ia mergulhar para a terceira vez, a pessoa me tirou, eu sem nenhuma resistência. Então, Deus muitas vezes permite que você se bata. Vai se batendo. A hora que você fala, Senhor, eu me rendo, fala, agora é a hora. Porque quando você for salvo, você vai saber quem é o teu Salvador. Forte, hein? Aí você quebra nós no meio. Você tá entendendo? Então você tá numa situação, me empresta aqui, vai lá. Mete bronca. A hora que você vai ver que todas as saídas, aí você fala, Senhor, pois não. E ele não te despreza, mesmo sendo deixado por último, mesmo é vingativo. É o orgulho da gente de não querer, às vezes, pedir ajuda, né? E a gente quer resolver. Justo, Marcos. Você vai ver que Agar, o que acontece? Quando Sara era estéril e Abraham estava viril, com 75. Ela era bonitona, chamava atenção até lá do rei dos filisteus, né? Mas ela era estéril. E aí, um costume da Mesopotâmia, quando a mulher não poderia dar continuidade na linhagem, no nome, porque era muito importante o nome, na cultura antiga não ter nome era sinal de não existir. A mulher se considerava duas coisas: ou Deus se esqueceu de mim, ou ele me amaldiçoou.
ou era esquecida por Deus ou era amaldiçoada por Deus. Então a tristeza, a frustração era muito grande, porque isso era, nessa cultura, era de fundamental importância. Aí que ela diz, olha, toma Agar, o filho que nascer dela vai dar continuidade ao nosso nome. Aí, pá, ela fica grávida. Quando ela fica grávida, ela começa a provocar a mulher. Ela volta para correr e foi onde ela encontrou ali com o anjo do Senhor e fez ela voltar e tudo mais. Só que quando Abraão está com 99 anos, ele já não tinha mais condições de ter filho. Não só por causa de Agar, por causa de Sara. Mas por causa dele. Por causa dele. A Bíblia diz que ele sofreu uma disfunção erétil. Ela não diz com estas palavras. Mas, é que a Bíblia está cheia de eufemismo. Por exemplo, quando diz assim, ó, Saul foi na caverna para cobrir os pés, em outras palavras, ele foi soltar um barro. Porque daí quando você agacha, vou cobrir os pés, né? Ele foi fazer um tutuzinho. Olha só! Vou usar essa, né? Mas eu cobri os pés por quê? Cobrir por causa do manto. Aí ele dá aquela agachada. Era muito comum eles usarem aqueles vestidos, né? Então eles cobriam pra ninguém ver o... entendi. Você tá me entendendo? Ficava tudo não é o coberto. cobrir o pé de bossa, não. Achei que era isso. Eu vi o pé na jaca. Não tem eufemismo aqui, meu senhor. Tudo que é ismo, não é. E aí, o que ocorre? Ele já estava com disfunção erétil. Isso aqui está em Romanos, se vocês quiserem ler, capítulo 4 de Romanos. Diz que Sara tinha... Qual é o eufemismo que ele usa para disfunção erétil? Vamos ver. Romano, como diz o bom sembriano, para não ficar somente nas minhas palavras, vamos dar aqui uma bisbilhotada. Tá na Bíblia ou tá amarrado, pastor? Tá na Bíblia, né? Tá na Bíblia. Ó, olha só o que está escrito no capítulo 4. O qual, versículo 18, falando de Abraão, ó, vamos os 16, ó. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem, o qual em esperança, olha a doideira, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou, preste atenção, para o seu próprio corpo já amortecido. O bichão Tinha que levantar o defunto. É assim, ó, já que é eufemismo, né? O relógio às vezes marca 6 horas e às vezes 6:30. Aqui era 6:30. Tá entendendo? Acontece nas melhores famílias. Gente, desculpe aqui o sacrilégio, né? De repente tem de menor, né? De menor, gente descalço. Tem o de menor, famoso de menor, né? Olha lá. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Agora ele vai colocar entre parênteses. Pois era já de quase 100 anos. Nossa. Entendeu? Entendeu? E aí ele continua. 100 anos hoje o cara tava amortecido inteiro, né? Ó, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então, você percebeu que o mesmo paralelismo ali, né? Um paralelismo sinonímico. Amortecimento do corpo de Abraão, para não falar dos... É como quando ele mandou Eliezer buscar uma mulher para ele. Colocou a mão na coxa. Coloca a mão na coxa. Bem da verdade, é a mão na genitália. Era o símbolo da fertilidade. Imagina. Coloca aqui as mãos do... Eu vou economizar essa palavra. Entendi. Você quer ser servo dele? Mas isso era um costume. Agora é estranho, eles se mas beijam. Por que Jesus diz, olha, não saudeis pelo caminho, porque a saudação era muito longa. Era beijo daqui, beijo lá e pá. Ele tinha urgência para o evangelismo. Entendi. Então não era para cumprimentar. Uma beijação. É uma beijação tremenda. Para nós é escandaloso, mas para eles é cultural. Comum, né? É aí que está a questão da missão era transcultural. Na coxa mesmo. Nada, é lá.
Verificou ali. Ai, meu Deus do céu. Porque ali era o juramento. É igual, por exemplo, a aliança de sal. Tem tudo isso. A questão de puxar saco veio dessa... será que veio... Eliezer foi o primeiro. Agora não vai ser cancelado. Agora aqui é o seguinte, ó, olha só onde que Deus entra agora. Ele está falando de poliônimos, né, ligados aos teônimos, aos nomes de Deus. Então Abraão está com 99. Ele, enquanto podia, ele fez tudo que ele pôde. Ou seja, teve o filho com Agar, fora da direção de Deus. Não era para ter feito isso. Até hoje o pessoal está tribulando Israel. Está brigando até agora. Por causa disso. Então quando esgotaram todas as possibilidades. E aí, a mulher pode fazer alguma coisa? Não. E você? Eu também não, Senhor. Então, agora... Tá tudo morto? Tá. Agora Lázaro, eu entro na história. Justamente. Levanta! Então, para os velhinhos de plantão, tem solução. Olha, creia que tem. Creia. E essa solução não infarta. Nem um azulzinho precisa Gente, oh meu Deus, me perdoa. Os convites pastor ali como nós somos péssimas influências, né? Influenciados. Para o mal, gente. A culpa é nossa, hein? A culpa é nossa. São eles. Não, mas é muito legal, cara. Meu Deus do céu, descobrir. E isso tá dentro dessa... Então não é só nomes das pessoas, a questão... O próprio Deus se revela agora aqui para ele e diz assim, olha, Ani El Shaddai, eu sou... El Shaddai. El era um nome genérico que fazia parte do panteão cananeu e dos povos da antiguidade, que dá a ideia de força, de vigor, de poder. Shaddai vem do verbo hebraico shaddad, que significa agir com violência, devastar, destruir. Mas dá a ideia também de shad, que é seio, ou também de montanhez. Então, a etimologia ela é muito discutida dentro da linguística, né? A verdadeira origem desse nome, a etimologia. Mas fato é que El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso, provedor, sustentador, amigo, benfeitor e aquele que satisfaz. Gente, tem um monte. Nossa, sensacional. Não, e você lê a Bíblia de uma forma diferente. Sim. Você começa a entender realmente. É igual quando o Thiago Gesser esteve aqui já fazendo a propaganda do Cetro, né? Se você vai fazer teologia... Até esqueceu, né? Esse ano, né? No final a gente vai falar dos patrocinadores, mas... sobre teologia bíblica, né? Que você começa a entender os símbolos, Isso é teologia bíblica. Então é muito legal, cara. Você lê de outra forma mesmo. Vai de realizar seu sonho agora ou você quer ir para outra pergunta antes? Tem mais alguma coisa? Se eu for falar de outro nome que é Riera, é mais meia hora. Deixa eu... tem a questão da mulher de Jó também, quando ela amaldiçoa ou abençoa, pede para... Jó não. É de Jó, tá certo. De Jó. Ela pede para ela amaldiçoar ou para abençoar o Deus dele? Bom, como todo mundo já conhece aqui o contexto de Jó... Sim. Do ponto de vista humano, a desgraça, né? Porque ele ficou totalmente canceroso, né? Eram tumores malignos que... Coçando com caco de telha. A mulher, ela quase que tentou aplicar uma eutanásia, né? Que significa boa morte. Entendi. Olhando para a situação dele, falou, essa situação amaldiçoa Deus. É irreversível e é triste, né? Então amaldiçoa Deus e morre. Aí, o que é que ele falou? Kalel, é aqui que ela disse, Kalel Elohim Vamut ou Barech Elohim Vamut. Kalel vem de Kalal. Kalal é conspurcar, profanar, amaldiçoar. Barech, de Barach, abençoar, louvar, bendizer. O texto hebraico, no texto português, está amaldiçoa Deus e morre. Existe um padre... Padre Francisco Figueiredo, eu não me lembro bem o nome dele, na tradução dele, tradução de Figueiredo, é isso mesmo, ele traduz como abençoar e deixa uma nota explicativa, uma nota de rodapé. Mas no texto hebraico você vai encontrar Barer Elohim Vamut. Barer, bendiga, Elohim Vamut, e morre. Mas como assim? Se em hebraico está bendiga a Deus e morre, abençoa, louva, por que traduzir como amaldiçoa? Existe um fenômeno na língua hebraica chamado tikkun soferim. Tikkun é a palavra hebraica para correção, corrigir. Soferim é a forma plural do substantivo sofer. Sofer, em hebraico, é escriba.
e soferim, escribas. Se tikkun é correção e soferim, escribas, logo, correção dos escribas. Dos escribas. Como assim? O terceiro mandamento da Torá, ou do Decálogo, que são os 10 mandamentos, o terceiro é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O judeu tem um respeito tão grande pelo nome de Deus que, diferente de nós, eles não pronunciam. Normalmente, eles chamam de Haolam, que significa o eterno, Hashem, o nome, mas nunca o tetragrama e nem mesmo Elohim, ou Eloheinu, eles não chamam. Então, o que ocorre? Por conta desse respeito, eles entendem que se eles escrevessem ao lado de Elohim um nome de maldição, de profanação, eles também estariam profanando e amaldiçoando. E de acordo com a Torá, quem amaldiçoar a Deus ou ao rei, ele é passível da pena capital, que é a morte por apedrejamento. Mas não só por medo da morte, mas pelo respeito, a reverência pelo nome divino. Então eles não escreviam. Então quando aparecia Kalel de Kalal, eles corrigiam para Barach ou Barer. Por isso, Tikkun Soferim, correção dos escribas. Quem conhece de tradução e conhece essa perspectiva cultural e de costume, sabe que o tradutor levou em consideração esse fenômeno da língua hebraica. Entendi. Só que isso não é algo assim distintivo apenas de Jó 2:9. Jó 1:5 tem um Tikkun Soferim. Jó 2:9 tem um Tikkun Soferim. Existem outras passagens, que uma é extremamente gritante, que está em Números, capítulo de número 21, que envolve Nabote. Nabote, ele tinha uma vinha, que era uma herança dos pais, só que estava ao lado de onde? Ao lado do palácio de Acabe. Jezabel. E Acabe falou assim: pô, eu quero essa horta aí, ô Nabote, quer vender para mim? Não vou vender porque é herança dos meus pais. E aí, como quem mandava lá no barraco era Jezabel, ele chega lá com aquela cara de mimimi, de chorão, e fala assim: olha, o que está acontecendo? Por que você não quer comer? Porque eu fui comprar a vinha de Nabote e Nabote não quis vender. Fala, mas quem é que reina aqui? É você ou ele? Deixa comigo. Foi lá e o que ela fez? Ela convocou 2 filhos de Belial e falou: olha, vocês vão ficar aqui ao lado de Nabote e eu vou convocar uma consagração nacional. E quando tiver naquele momento, vocês vão dizer: nós ouvimos Nabote amaldiçoando a Deus e ao rei. Quando você vai ler o texto hebraico, o que está escrito? Abençoando, louvando a Deus e ao rei. Se eles foram abençoar, louvar, elogiar a Deus e ao rei, por que logo em seguida ele foi morto apedrejado? Que era a pena máxima do tribunal judaico. Então é fato que ali também, igual o que aconteceu em Jó 2:9, nós temos um fenômeno da língua hebraica chamado Tikkun Soferim. Existem 11 ocorrências de Tikkun Soferim no texto hebraico. Então, a bem da verdade ali... Olha só. E até a reação de Jó, né? Porque então, a verdade, só para concluir, é amaldiçoar. Então tá certo, a gente pode até ler a tradução. Porque o pessoal levou em consideração essa questão. Se eles fossem traduzir ao pé da letra. Por exemplo, o Padre Figueiredo traduz ao pé da letra, mas deixa uma nota marginal. E quem não lê a nota vai... Vai pregar. Não, aí é o seguinte, o pessoal que... Os tradutores de plantão, eles têm um nome típico, né? Os restauracionistas do texto, do nome. Tá vendo? Vocês foram enganados. A Igreja Católica corrompeu o texto. Aqui é abençoar e vocês traduziram como amaldiçoar. E levantam aquela bandeira. Puro desconhecimento do fenômeno. Não, aí a mulher fala: abençoa seu Deus e morre, e ele vai reagir. Você fala como uma louca. Qual que é o sentido? Você está falando como uma nebalota. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Como uma louca. Recebi o bem de Deus, não vou receber o mal?
E em tudo isso, ele não blasfemou contra Deus. Então você vê que o próprio contexto depõe contra essa tradução que eles fazem. Então aquele auê, fala, nossa, descobrimos a hora. Aí todo mundo, Normalmente, quando você descobre uma coisa muito nova, toma cuidado, pode ser uma heresia. Pode ser uma heresia, né? Bem provavelmente. Que só você sabe. Sensacional. Já que o Cleverson chegou aqui... É o dono, né? Que é o chefe. Poderoso chefão. Ele é o Baal. Baal é dono. Dono. Baal. É senhor Baal. Senhor dono. No caso da mulher, é marido. Eu vou fazer uma pergunta que ele nunca ouviu aqui. Se Deus é bom, por que o mal existe, pastor? É a pergunta mais fácil. Que é a pergunta que você falou que antes ia responder, né? E é o sonho do João, desde o primeiro episódio, ele falou: a gente vai perguntar isso pros convidados. Né? Já passou aqui, fez pro Carlos Vailate, coitado. É verdade, o Vailate respondeu. Agora, pastor Elias Quero Soares. saber a sua versão. Tem até uma pergunta que o pessoal fala: se Deus é bom, por que ele criou o mal? Porque atribui diretamente. Você foi mais generoso. Porque o mal existe. Outros não, porque ele criou o mal. Porque se você perguntar para um calvinista, ele vai dizer que quem criou o mal foi Deus. Baseado no princípio dos decretos, né? Porque existem três decretos na perspectiva teológica calvinista: o decreto da criação, o decreto da queda e o decreto da salvação. Decreto da criação, Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Tá. E depois ele decretou a queda. Se ele decretou a queda, vamos aqui trabalhar um silogismo, né? Ele decretou. Ele é Senhor, ele é soberano. Se ele decretou, há a possibilidade desse decreto não ser cumprido? Operando eu? Quem impedirá? Quem impedirá? Então, o decreto da queda. A primeira queda que ocorreu no mundo angelical. Seres perfeitos. Eu, pelo menos, sou adepto da tradução literal de Ezequiel 28, 12 a 15, Isaías 14, 12 a 15, como sendo a origem da queda. Certo. Porque eu faço um link, porque aí nós vamos trabalhar a questão do mal, que é a queda. Isaías 14, Ezequiel, 28, 12 a 15, diz o seguinte: eras perfeito em todos os teus caminhos, até que foi encontrada iniquidade em ti, ou seja, mal. Foi encontrado em ti, não estava no universo. Mas em ti foi encontrado o mal. Só que a gente não sabe que mal é esse. Isaías facilita a nossa compreensão no capítulo 14, versículos 12 ao 15, quando ele diz: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Esse é o mal. Porque os anjos foram todos criados com livre-arbítrio. E o livre-arbítrio pressupõe a possibilidade de fazer algo que é contrário à sua natureza. A natureza do anjo, tanto também do homem, é santa, pura e perfeita. Não devemos entender perfeição, a perfeição de Deus, né? Porque a perfeição de Deus, ele possui um atributo que chama-se aceidade, de si mesmo e por si mesmo. E há uma plenitude que a gente não pode jamais mensurar o nível dessa perfeição. É aquilo que eu disse da teologia apofática. Não tem como você penetrar nesses meandros, nesses particulares. Mas o homem teve uma perfeição comunicada, um amor, como uma bondade comunicada. Mas tinha o livre-arbítrio. Então, subirei ao céu, acima das estrelas, exaltarei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Essa ideia é o mal. E como é que... Porque é a exaltação. Ele esqueceu de conjugar o quarto verbo. Subirei acima das mais altas letras, estabelecerei e serei. Qual o quarto verbo? Contudo, descerás. Descerás. Está entendendo? E por que eu faço conexão disso? Você vai para Lucas capítulo 10, 18 a 20... Os discípulos, os 70, voltam: Senhor, no teu nome até os demônios se nos sujeitam. Não fiquem alegrinhos porque os demônios se vos sujeitam, porque eu via Satanás caindo do céu como um raio. Então ele fala da queda. Sim. E lá também fala da queda, descerás. Quando você vai para a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 6... ele tem um pré-requisito, um critério para a ordenação de obreiro. E um dos pré-requisitos
pré-requisitos é que ele não fosse neófitos, que é uma planta nova, ou seja, alguém sem experiência. E a pessoa, quando está chegando, é sem experiência, se você colocar ela num pedestal muito alto, ela vai cair. Como já dizia Ulisses Guimarães, tem duas formas de você derrubar alguém: para cima e para baixo. Para baixo, você puxa o tapete, e para cima a pessoa cai sozinha. Então, no caso do neófito, ele cai sozinho por conta da soberba, da empáfia. E aí o que ocorre? Paulo diz assim, ó, não neófito, para que se ensorbebecendo não caia na condenação do diabo. Então, o que levou à condenação? A empáfia, a soberba, a basófia. Você está me entendendo? Sim. Então, aí é a origem do mal. O mal não foi criado por Deus. Então, se alguém diz que ele decretou a queda, ele decretou o mal. Se ele decretou o mal, quem é o autor do mal? Você não tem como. Mas por dedução... Né? Não, pela lógica, por esse silogismo, né, aristotélico, você vai cair nisso. Vincent Young é o calvinista mais honesto. Ele falou, Deus criou o mal e acabou. Ele não fica nessa enrolação. Ah, porque Deus fez de um jeito tal que... Tio Nico gosta de falar assim. O Marcos Granconato também gosta de falar assim. Esses eufemismos que acaba caindo na mesma coisa, né? Então, Deus não criou o mal. Qual é a origem do mal? O mal é um pecado em potencial. Aquilo que é em potencial é aquilo que pode vir a ser. E o que pode vir a ser não é. Mas há a possibilidade de existir. Quando Deus cria o homem, ele cria com esta possibilidade. Criar com a possibilidade não é criar o mal. Ele cria o livre-arbítrio e o livre-arbítrio abre a precedente, a possibilidade para o mal. Aí você fala, mas ele não sabia? Sabia. E por que as 2/3 partes não caíram? Só caíram 1/3. É uma questão de escolha. Tassos Licurgo já esteve aqui, ele disse uma frase, eu não sei de quem ele tirou, pelo menos ele não dá o crédito, ele sempre fala, eu penso que é dele, né? O amor só é verdadeiro quando há a possibilidade de não amar. Se o amor, você é impelido a amar, isso não é o amor. Você pode fazer qualquer coisa, menos obrigar uma pessoa a te amar verdadeiramente. E Deus da mesma sorte. Senão seríamos inteligências artificiais, né? Projetados para... Você cai no mecanicismo. Você está entendendo? Um robô. Determinismo, né? Você está entendendo? Um determinismo. Porque você é obrigado a amar. Que glória é essa que Deus tem de criaturas que não fazem livremente aquilo... Isso aí já é um déspota. Você está entendendo? É um Nero da vida. Ele quer um elogio barato. Você está entendendo? É uma falsa identidade. Eu posso ser aqui o advogado agora do diabo? Você sabe que tem um filme, né? Tem. No caso da punição, não seria essa... Entre aspas, tá, gente? Estou sendo advogado do diabo, não é que eu penso isso. Mas não seria uma tirania você deixar a possibilidade, diante da possibilidade, você ter uma punição eterna? Tipo, você tem uma opção, mas ela tem como consequência uma eternidade de sofrimento, então meio que você não tem a opção. Não entendi. Porque... Tá falando acerca de Deus você entendeu essa pergunta? Ou acerca do anjo caído? Não, acerca de Deus, né? Porque você falou assim sobre a questão da liberdade. De não ser algo imposto. Mas a consequência, ela a consequência da desobediência. Da desobediência, que é o inferno, ela também pode ser considerada uma imposição. Entendeu? É o inferno eterno. Porque daí você vai impor através do medo da consequência. E não pelo livre amor e o livre-arbítrio. Aí o Cleverson já pregou sobre isso. Medo da punição e expectativa da recompensa. Pois a Bíblia diz que toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Você acha que Deus, quando criou esses seres com livre-arbítrio, ele não os orientou? Não é porque a Bíblia não diz que Deus não fez. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Que isso? O fato de não estar escrito não significa que Deus não disse. Porque o exemplo de que ele fez isso é que ele fez com o homem. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim não comerás, porque no dia que você comer, certamente. Está aí diante de você, ó. Tem essa consequência, mas tem essa glória. Você é levado
pela curiosidade de querer tomar uma atitude, uma iniciativa por si só. Por que é o pecado? O pecado é o querer tudo para si. É o egoísmo. É viver distante, alienado da vontade de Deus. Bom, ele tem essa vontade, ele diz que é isso, mas eu quero ver se é isso mesmo. E você tem essa liberdade para contestar Deus. Sim. Ele deixou isso. Só que ele já sabia da consequência. Então ele não foi pego de surpresa. E a consequência, ela não é uma imposição tirana, mas ela é um mecanismo, uma ação e reação. Ela acontece porque tem que acontecer, né? Se você pisar aqui, você vai quebrar tudo e vai cair no buraco e vai morrer. Você que sabe. Estou te avisando. Tem esse problema, porque o pecado ainda não estava no mundo. O pecado estava no mundo espiritual. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado veio a morte. A morte passou a todos os homens e é por isso que todos pecaram. Mas pecaram livremente, porque foram avisados de que poderia ocorrer. Sim. Mas experimentaram. Então, quando você fala da consequência, o anjo ele não tem oportunidade para se arrepender. Nem um anjo e nem Satanás. Sim. Porque, diferente do que existe na criação do homem, o tronco genealógico da humanidade, quem é? Adão. De Adão vieram todos os demais. Mas os anjos não foram criados a partir de Satanás. Cada anjo que pecou, pecou individualmente. E existem até categorias de pecados piores do que a de Satanás. E como é que eu tenho base para isso? Todos os anjos estão presos? Satanás também soltinho. Mas isso... Existem anjos presos. Anjos que estão presos no Tártaro. Por que eles estão presos? Não podem estar soltos. Existe o pessoal que defende a relação sexual entre anjos e mulheres, que diz que aquela prisão no Tártaro é por conta disso. Mas se ali é isso, por que existem anjos presos no abissos? Acho que já deu hora, né? Rapaz, já deu hora. Rapaz. Temos 10 minutos, mas eu até ia emendar uma pergunta. Será que dá pra encerrar com essa? Você que tem mais alguma, João? Então, porque eu comecei, né, xingando os telespectadores falando sobre Epicuro, né? Vamos falar sobre essa. Aí eu não sei se... Será que... É demorado. É demorado. É demorado. Mas se quiserem, pode fazer a pergunta boa. Lá em cima. Porque assim, voltar com a pergunta do mal, que inclusive eu peguei Isaías 45:7 para discutir, que não são textos difíceis, lidando com textos difíceis. Então eu quero pegar esses textos difíceis. Legal. Mas e daí abre precedente para ele voltar, né? Porque com certeza não deu tempo de falar tudo. Não, ele vai ter que voltar. Eu já falei, já vamos sair daqui com ele marcado. O pastor vir aqui falar. E eu acho que uma coisa também daria para falar, até que você citou ontem, pastor, é a questão do universalismo, né? Que daí tem essa questão do por que o diabo não tem perdão, os demônios não têm perdão, porque todos não, né? Se o amor de Deus é cobrir tudo. Mas acho que também demora, tem né? Tem um dos pais da igreja que era universalista, né? Orígenes. Né? Orígenes era universalista. E o universalismo estende a salvação até a Satanás. Só deixando um spoiler. Eu sou universal. Mas, cara, eu gostei de que era o mais total. Nossa, pelo amor de Deus, que honra. Se você não esteve na Apollo com a gente, só digo uma coisa, você perdeu demais e agora vai ter que esperar uns 5 meses para sair as lives, né, das 2 sessões com o pastor Elias Soares, para você assistir e ouvir as respostas de algumas perguntas que talvez não foram feitas aqui. Sim. Mas já fica o convite, pastor, gravado aqui para você estar com a gente. A gente tem que encerrar porque o Cleverson olhou para mim e fez assim, 10 minutos. Ele é bravo. 10 minutos. Já deve ser que horas, hein? É 7h12. E assim, o pastor falou que... Quanto tempo deu aí, Arthur? 1h30, agora ele vai ter que falar mais 2 horas lá em cima, coitado dele. É hora extra, né, pra você fazendo hoje. Mas você quer fazer as últimas perguntas? Já quer encerrar hoje? Pastor, não, vamos fazer. Tem 2 finais que são mais curtinhas. Vou fazer a primeira. Qual foi a experiência mais engraçada que você já viveu nessa vida de igreja, nesse contexto aí, que você lembra? Uma coisa aí que foi bem engraçada que você pode contar pra gente. Ai, agora você me pegou geral. Falou da teologia mais profunda, ele sabe tudo. Né? Agora, coisa engraçada. Ai, não me lembro. A única coisa que eu me lembro são desse pessoal, né? Que teve uma que é engraçada e ao mesmo tempo é assim, um pouco discriminatória.
Não, deixa eu falar. Cara, se quiser, não sei. É você que foi o criminoso. É uma abençoada, irmã. Ela falou assim, eu quero comprar o livro do Pastor Elias, volume 2. Eu falei, legal. Era capa dura, né? Falei, tá aqui. Na época, quanto custa? R$60. Falei, já que você vai levar o volume 2, por que você não leva também o volume 1? Tem. Eu falei, tem. Então eu também quero. Só que o volume 1 tem minha foto. Quando eu mostrei o volume 1, ela olhou para a quarta capa, né? Olhou para ela, olhou para mim. Olhou ali. Ela falou, outro dia eu levo os 2. Olha só, mano. Nossa. Na cara dura. Ela achou que não era você, achou que você estava vendendo o livro ali. Falei, que esse cara? Pretinho aí? Tá. É que você tá no rádio, o pessoal cria a imagem. um mito. Você tá entendendo? Um homem alto. Nossa, branco, dos olhos azuis. Lindo eu sou. Agora não. Autoestima boa também. Autoestima. Ele tem altura, mas tem autoestima. Um pouco narque, né? Meio narque. Pastor, a última pergunta, então a gente faz essas 2 perguntas para todos os convidados que vem aqui. Qual a maior experiência sobrenatural que o senhor já teve com Deus? Mas agora você quase tirou minhas lágrimas. Olha assim. No início da minha fé, acho que eu tinha uns 2 anos que estava trilhando, aqueles momentos de muita oração, muita comunhão. Paz, Deus me revelava coisas. É assim, às vezes é difícil alguém acreditar, né? Sim. Mas sabe o que Deus vai mostrar para você que vai acontecer amanhã? Tem tal coisa que vai acontecer e tal, tá subindo a escada e tal. É mais ou menos o que aconteceu com Saulo de Tarso e Ananias. Ananias, vai à casa de Judas, na rua direita, que tem um homem de Tarso, o nome dele é Saulo, ele está orando e numa visão ele te viu pregando para ele e colocando as mãos sobre ele para que ele fosse curado. Rapaz, eu creio nisso, né, Paulo? E aí eu perguntei para Deus, né, nessa minha comunhão e tal, consagrado, jovem, solteiro, só pensava em Deus mesmo. Falei, Senhor, quem sou eu na tua presença? Isso para mim foi a maior experiência. Sabe qual foi a visão que Deus me deu? Um bebê de fralda fazendo assim, ó. Falou, você é isso. O dia que eu soltar a sua mão, você cai. Nossa. Rapaz. É muito forte. Você é esse bebê aí, ó. Se você tá achando que é alguma coisa, você é isso aí. Só isso. Para mim foi a maior experiência. Totalmente dependente. Totalmente. Eu sou essa pessoa. Eu vou pregar, eu fico nervoso. Eu vou dar um estudo, eu fico nervoso. Tudo, para mim parece que é a primeira vez. Olha só. Qualquer púlpito que eu vou, para mim é a primeira vez. É uma dependência total. Eu fico, até o César fala, o que é isso? Eu falei, não sei, sou eu, sou assim. Ai, e você chega a rupia. E você, jovem mancebo, assistindo, achando que é o cara. Que é o teólogo da última estação. O cara mujo, o cara pálido, o cara chato. O cara gordo. O cara cobra. Cara, sensacional. O cara pinha. O cara pálido, careca. Pastor, mas que papo. Que papo, obrigado. Muito grato. E pra quem tá assistindo, vocês estão vendo aqui o que tá sendo gravado, mas o pastor é exatamente isso. Né? A gente vê ele aí nos debates. Então, eu vi ele no debate que ele achava que ele era bravo. Sério, né? Nada, ele é mó simpático. Eu sou bravo contra a seita, né? Começou com heresia de Hitler. Não dá. Mas assim, prazerzaço mesmo pra gente, uma honra, um privilégio. E a gente aí, começando esse ano de 2026, tendo essa primeira gravação com você, pra nós é uma honra. O pessoal não sabe, privilegiado, então. O pessoal não sabe, mas essa é a primeira gravação. Porque a gente vai, pra quem tá assistindo agora, teve a live de sábado, mas a gente ainda não fez a live, né? Esse episódio é gravado antes, então... em relação à gravação, a nossa primeira gravação de 2026. Olha, me perdoe pelas muitas brincadeiras. Eu entrei na onda. Eu me considero com 30, né? Sim. Tô na flor da idade. Pastor, muito obrigado pela presença. Essa aqui é herança da Covid ainda. Começou o podcast, na época da Covid era o soquinho. Daí da soquinho. Tamo junto. Pastor, obrigado pela humildade, pelo carinho com esses dois neófitos. Aí. Vocês são muito divertidos. Vocês me fazem sentir mais jovem. Eu entrei nessa vibe. Que Deus continue te abençoando seu ministério, pastor, família, que você aí cada dia mais
seja instrumento do Senhor para levar a sua palavra e defender a nossa fé genuína e verdadeira. Orem muito por mim. Esse pequeno, grande apologeta. Agradecer você que chegou até o fim aqui. Se você acompanhou a gente até aqui, eu não sei se a Produz pensou em alguma hashtag, mas tem uma frase que o pastor falou que eu achei massa. Não é hashtag, mas é uma frase. A ausência de evidências não é evidência de ausência. Deixa aí. Se você quem conseguir escrever essa frase, tem uma vez, mas é um significado muito interessante, né? Porque igual teve aquela pergunta, a Bíblia é a verdade, mas tem toda a verdade? Aí você explicou ontem, né? Então, se você não sabe, ele também falou isso aqui na Apolo. Depois ele pode falar pra você que você se não daria pra contar nem todos os milagres de Jesus. Exatamente nos livros, imagina contar tudo que Deus já fez, como é que ele produziu o homem. Não dá, né? Perfeito. Agradecer ao Arthur, Fiozeira aí que estavam na produção, Salemão que estava aí também. E é isso aí, galera. Agradecer nossos patrocinadores. Se você quer fazer teologia de Londrina ou região, Instituto Cetro, cara, sensacional. O Tiagão é parceiro nosso, inclusive, né? A Cetro mais uma vez aqui na Apolo 2026 nesse ano. Então, fala com eles. Não sei se ainda tem vaga para a turma de 2026. Eu vou estar lá, se Deus quiser, em fevereiro, nessa nova turma. Então, vem estudar com a gente aí que vai ser sensacional. Professores capacitadíssimos, pastores aqui da nossa igreja, fazem parte do corpo docente. Integrantes do Ministério de Podcast da igreja, que verdade. É o pastor, a profetisa, pastor Luiz Marendás. E também vai ter um curso, né, de hermenêutica com o Gutierrez Siqueira. Foi gravado, inclusive, aqui no estúdio. Então, cara, Cetro tá voando aí. Veio quase o Valverde já veio aqui. Pedro Pablo, né? O Jodson, Cleverson. Então, cara, não tem o que falar. São professores nossos lá. Agradecer também Sign Logos, mais um ano com a gente aí. Vocês estão vendo, tá tendo novidade. Sim. Aos pouquinhos a gente vai lançando as coisas aí, mas tem muita coisa pra rolar. Vai ter umas coisas da Sign Logos aí. Vai ter gente boa, fazer sua festa de aniversário, grupo de crescimento, melhor lugar de Londrina ou região, para você pedir seu salgado. Primeiro parceiro aqui do MJCast, né? Tanta gente boa. E é isso, galera. Pastor, quer deixar uma última palavra? Essa câmera aqui tá apontada para você, mandar um abraço para alguém aí, fica à vontade. Deus abençoe a cada um de vocês e fiquemos na dependência de Deus. A minha graça te basta. Quando precisar, tô na área, se derrubar é pênalti. Show de bola. Que ele cresça e a gente diminui. Principalmente a barriga. Tamo junto. Valeu, galera.